Enquanto você faz a sua oferta, faz a sua gratidão, quero convidar aqui o nosso irmão evangelista Joel. Amém? Vamos receber o Joel com uma salva de palmas. Para quem não conhece, é o pai da nossa irmã Lili, é o abençoado, que é o pai da nossa irmã Lili. Seja bem-vindo, meu irmão. Tamo junto. Meus irmãos, paz seja convosco. É um motivo de grande alegria estar com os irmãos aqui nesta noite e pela primeira vez podendo adorar o Senhor aqui nesta casa de oração. Deus seja louvado, que Deus abençoe cada um dos irmãos que vieram nesta noite. Deus tem bênção para a tua vida neste lugar. Convida Jesus aí na tua casa, para o teu coração nesta noite, porque Ele chega na casa, mas muitas vezes nós ficamos assim um tanto desapercebidos, mas quando você convida Ele, Ele está pronto a te abençoar. Amém? Vamos adorar nesta noite esta canção para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Entra na minha casa. Toca para nós aí, irmã. Glória a Deus. Mais um pouquinho de playback. Estou sentindo que o Mestre já chegou. Eu vou gritar mesmo em meia multidão. Vou convidar para ficar em minha casa. Eu vou comer quando Ele abençoar os pães. Eu vou sentar na relva para ouvir sua voz. Em suas palavras eu vou me deliciar. Os seus sermões eu vou ouvir atentamente. Na multiplicação dos pães vou saciar. Entrei na casa, mestre, a noite se aproxima. Vem repousar em minha casa, tem lugar. Entre em minha vida e vem curar minhas feridas. Eu preparei meu coração pra tu pousar. Convida o mestre aí, convida ele. Diga, seja bem-vindo nesta noite, na minha alma, no meu coração. Aleluia. Glória a Jesus. A Ele glória, a Ele glória. Quando Ele chega, faz os cegos enxergar, faz paralíticos do leito levantar. Quando Ele chega, os doentes são curados e até mortos Ele faz ressuscitar. Quando Ele chega, já acontece um milagre. Tua presença enche a congregação. Vem consolar o coração desesperado. Tua vitória Jesus põe nas suas mãos. Entrei em minha casa, mestre, a noite se aproxima. Vem repousar em minha
minha casa tem lugar. Entre em minha vida e vem curar minhas feridas. Eu preparei meu coração pra tu pousar. Entre em minha casa, mestre, a noite se aproxima. Ninguém pousar em minha casa tem lugar. Entre em minha vida e vem curar minhas feridas. Eu preparei meu coração pra tu pousar. Eu preparei meu coração pra tu pousar. Você já preparou aí seu coração? O mestre está na casa, o mestre está na casa. Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade. No nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado, meu querido. Deus abençoe. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos e as ofertas. Pai, nós agradecemos, Senhor, toda a provisão que o Senhor tem enviado a nós. Sabemos, Pai, que isso é resultado de corações que têm sido gratos a Ti, Pai. E nós pedimos, abençoe os nossos irmãos, Senhor. Multiplique, Senhor, que não deixe nada faltar, mas sempre ter em abundância, Pai. Porque eles já são gratos, Pai, por aquilo que o Senhor já tem feito e abençoado, Pai. Pai, abençoa também a todos que vão administrar esse dinheiro, todos os tesoureiros, Pai, que seja feito de uma forma correta, Pai, que não haja desperdício, mas que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Assim agradecemos a Ti. Amém e amém. Glória a Deus. Antes de eu passar para a Lili, só o último recadinho que passou em branco, vai ter o Arraiado Legacy. Cadê o povo do Legacy aí? Se você quiser participar, procure o Prug, que eles vão estar vendendo para você o convitinho. É R$10 apenas, aproveite, está encerrando o primeiro lote, tá bom? Eu creio que vai ser uma bênção, vai ser top demais. Quando o Legacy faz um evento, é de tirar o chapéu, irmãos. Quem já participou sabe do que eu estou falando. E eu quero ver uma festa agora, viu, para nossa irmã Lili. Quem aqui vai receber a Lili agora com... Olha, louve ao Senhor pela vida dela aqui, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, palmas, grito. Louve ao Senhor pela vida da Lili. Tá vendo? Desse jeito, ela não vai querer sair nunca da Lagoinha. Glória a Deus. Boa noite, alegria! A paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Quem tem motivo para agradecer, diga glória a Deus. Aleluia. Gente, eu quero avisar que esse barulho todo aí, eu combinei um Pix para o meu GC. Foi combinado um valor, depois a gente passa a ofertinha da viuvinha. Para todo barulho aí, mas glória a Deus. É motivo de muita alegria, meus irmãos, estarmos aqui reunidos no nome do Senhor, amém? Tenha convicção. Cadê o tangedor? A gente não vai ter um tangedor aqui, ó? Já tô pedindo aqui, ó. Cadê, ó? Cadê o tangedor? Aleluia. Não me deixa não, vaso. Vem ministrar comigo. Ah, tá. Ótimo. Alice. Valeu. Alice vai liberar ali, ó. Meus irmãos, mas é motivo de muita alegria estarmos reunidos aqui nessa noite. Saiba que o Senhor não te trouxe aqui em vão, amém? Meus irmãos, eu quero ser grato a Deus pela presença do Senhor, porque é notório perceber que Ele está aqui, amém? Deus está aqui, Deus está no meio de nós. E eu quero ser grata ao Senhor pela vida do pastor Gustavo, pastora Ana, não sei se eles estão nos assistindo, mas depois eles podem assistir, estão lá aproveitando, que seja um tempo de renovo, refrigério. Nós declaramos como igreja o novo de novo sobre a vida de vocês nesse tempo. Em nome de Jesus, diante de tudo quanto o Senhor já tem direcionado e continuará a direcionar a igreja de Cristo, amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos pastores? Glória a Deus, glória a Deus. Deus é muito fiel. Deus nos amou de verdade, atraindo o propósito dos nossos pastores
para esse local. Deus nos viu, Deus sabia daquilo que nós necessitávamos nesse tempo. E eu sou muito grata, meus irmãos, muito grata. O GC para Todos está aí? Cadê o GC para Todos? Uhul! Glória a Deus. Deixa eu ver aqui quem está em GC, faz barulho aí. Quem não está, meu irmão, confessa o pecado e abandona. Você pode procurar o plug ali no final, o plug, né? O plug ali no final do culto, que é para plugar, tá? Você não sabe o que é o plug, quem está visitando? É um ministério para conectar você a um GC, conectar você a um ministério, tá bom? No final do culto você procura eles ali naquele círculo, que eu não sei como chama, aquele barril, obrigada, João. Você procura os irmãos que vão estar ali no barril, ninguém vai colocar você dentro, fica tranquilo. Mas nós queremos envolver o seu propósito, o seu ministério com aquilo que Deus tem feito através de nós. Apesar de nós, amém, meus irmãos? Então você pode procurar para se conectar, e eu tenho certeza, porque muitas das vezes nós entrarmos e sairmos de um culto, eu não sei daquilo que você está passando, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas dentro de um GC significa grupo de crescimento, ok? Onde nós partilhamos do pão, compartilhamos da comunhão, nós podemos ser igreja dentro de um grupo de crescimento, ok? Se você não conhece essa expressão, biblicamente são as igrejas na casa, tá bom? Então os termos mudam, célula, GC, grupo de crescimento, enfim, meus irmãos, é o povo de Deus se reunindo para a glória de Deus, amém? Então, por gentileza, não deixe de se envolver com aquilo que Deus está fazendo, amém, meus irmãos? E eu gostaria de pedir, estou abusando, já pedi. Pastora Ju, quem pode aplaudir o Senhor pela vida da pastora Ju, gente? Meu Deus, que mulher! Galadão de profeta para você. Oh, glória, aleluia! Gente, eu sou muito privilegiada de poder contar com pessoas que sem dúvida, meus irmãos, não tem como fazer a obra de Deus sozinho. Ninguém faz nada sozinho nessa vida. Juntos, né? Nossos pastores sempre falam, juntos nós vamos mais longe. E glória a Deus pela vida da pastora Ju, pastor Kemuel, pastor Denis, muito obrigado por dizer sim ao propósito, está cooperando aí com o Start Carisma, e daqui a pouco, Carisma, aleluia! Gera expectativa naquilo que o Senhor nos surpreenderá nesse tempo. Para o Start, meus irmãos, eu já quero fazer um convite para vocês semana que vem. Nós estaremos aqui fazendo a formatura do Start Carisma! Uhul! Glória a Deus! Meus irmãos, é um curso inicial aí, né? Uma introdução bíblica. Nós temos o curso DIP, que é o aprofundamento bíblico, o curso GO, que é o ID, né? O treinamento aí para a liderança. Então, se você não participou nesse semestre, a partir de agosto nós teremos uma nova turma, ok? É só procurar o blog também, para que você possa se conectar aí, estar junto conosco nesse tempo de conhecermos mais ao Senhor, amém? Esse é o nosso desafio, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, amém? O Senhor deseja se revelar a nós. E meus irmãos, eu quero compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Enquanto eu orava, pedindo ao Senhor o que Ele queria ministrar aos nossos corações, e o Senhor falou ao meu coração sobre posicionamento, amém? E eu quero falar com os irmãos a passagem, né, que o Senhor ministrou ao meu coração, para que nós meditássemos nas verdades das Sagradas Escrituras nessa noite juntos, amém? Por gentileza, meus irmãos, abram comigo aí no livro de Juízes, no capítulo 6. Uma história muito conhecida. Juízes 6, a partir do versículo 11. Eu quero ler com os irmãos o que as Sagradas Escrituras, eu acho que, não sei se vai ser aqui no telão, não tem problema, mas eu vou fazer a leitura. A minha versão é Almeida, Revista Atualizada. Talvez se você está com uma outra versão da Bíblia, pode ser que tenha algumas palavras diferentes, mas o contexto é o mesmo, é a palavra de Deus, amém? Então a palavra de Deus vai nos dizer, no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11, diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezrita,
E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito e bolos asnos e uma efa de farinha, a carne, e pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre a penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é a paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesitas. Pai, nós queremos te louvar pela tua santa palavra. Espírito Santo de Deus, nós levamos a nossa mente, o nosso coração cativo à obediência da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que nenhuma ferramenta forjada de Satanás prosperará contra a nossa vida. Pai, nós declaramos que nossa noite, o nosso coração é um solo fértil, a qual as sementes que já foram compartilhadas, as sementes que estão sendo compartilhadas, frutificarão, crescerão a 100 por 1, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Pai, eu me coloco como instrumento em Tua presença, Pai. Guia-me, Espírito Santo, mais uma vez, com graça e misericórdia, para comunicar à Tua igreja aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós assim pedimos e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Nós conhecemos a história de Gideão, ela é muito conhecida. Dos 300, para quem gosta dos hinos pentecostais como eu, né? 300 corajosos, 300 com cântaros, 300 com buzinas, 300 fervorosos. Se você não conhece, depois você digita lá no YouTube. Que você vai. E também pode digitar, tá? Joel Rezende, tá bom? Para ouvir todos os hinos que o Senhor entregou ao meu pai. Já vou fazer a propaganda aqui. Já vou fazer a propaganda também, que o Minuca falou que eu ia garantir o Pix da lanchonete ali do Minuca, tá bom? Vai lá, passa lá. Ele falou que eu ia poder comer 2 crustáceos. Você vê que eu sei até o nome. Importante que é gostoso, meu povo, entendeu? Então, meus irmãos, olha só, se você, assim como eu, já ouviu a história de Gideão e tudo aquilo que Deus fez, mas, meus irmãos, me permita nessa noite dar um pano de fundo histórico com relação à história de Gideão, a história aí dos juízes que o Senhor levanta. Nós sabemos que o livro de Josué ele é responsável em direcionar o povo para tomar posse e avançar na posse da terra prometida, amém? Os irmãos estão comigo, amém? Glória a Deus.
E nessa posse da terra prometida, o Senhor, Ele garantiu que daria vitória contra os adversários. E o Senhor foi muito claro com o povo de Deus, dizendo que era necessário que eles expulsassem os cananeus da terra. Expulsassem todos aqueles que não eram o povo de Deus da terra prometida. Porém, o povo desobedeceu ao Senhor. E não só desobedeceu ao Senhor, como também fizeram alianças com esses povos. Meus irmãos, e o livro de Juízes em específico, ele começa com a tentativa do Senhor resgatar o povo dele que estava perdido. Porque eu não sei você, assim como a palavra de Deus diz que as más influências corrompem os bons costumes. Você pode ter o seu filho, ensinar a palavra de Deus para o seu filho, ou ter recebido um conhecimento de Deus, mas você já percebeu que conforme nós andamos, as nossas companhias revelam um pouco daquilo que nós somos? Né? Existe uma média aí na sociedade que diz que nós somos aí a média das 5 pessoas mais próximas, que mais acessam o nosso ser. Então, quando nós caminhamos com alguém, nós pegamos um pouco dessa identidade, dos costumes. Eu não sei você, eu amo falar gírias, né? Quando eu estou caminhando com alguém, eu começo a reparar que eu estou falando as gírias dessa pessoa, né? As falas, os vícios de linguagem que essa pessoa tem, você começa a reproduzir. E foi por isso que Deus disse que o povo de Deus não fizesse aliança com esses povos. Meus irmãos, os cananeus, eles tinham um costume perverso de sacrificar crianças. Eles faziam sacrifícios de crianças. Então pense, um Deus santo que chama a nação de Israel para viver em santidade, para ser um exemplo para as outras nações. Eles estavam fazendo alianças com esses povos. E o livro de Juízes, assim que ele é marcado pela morte, quando Josué morre, começa então o livro de Juízes, que é o que, meus irmãos? O povo de Israel, eles entram numa espiral morra abaixo. Sabe aquela expressão? Que você cai morra abaixo? Uma espiral, meus irmãos, eles entraram numa sequência de pecado. Aí vinha a opressão. Aí eles se arrependiam, eles lembravam da aliança que eles tinham com Deus. Aí o Senhor enviava um libertador. E aí novamente entrava no ciclo vicioso de pecado, aí vinha a opressão, aí o povo se arrependia, e aí o Senhor libertava o povo. E aqui no capítulo específico, do capítulo 6 de Juízes, antes aqui, nós tivemos 6 libertadores mais conhecidos, né? Nós amamos contar as histórias de Sansão para as crianças, de Gideão. Nós temos aqui a vida de Débora, nós tivemos outros 3 libertadores que antecederam a vida de Gideão. E meus irmãos, entenda só, aqui em específico nesse texto que nós lemos, nós vemos o chamamento de Deus para a vida de Gideão. Meus irmãos, reparem só, o versículo 11 vai ser muito claro em nos dizer que então veio o anjo do Senhor. Meus irmãos, aqui o anjo do Senhor é uma teofania. Na teologia nós chamamos teofania quando a palavra de Deus nos fala que é um anjo, porém são demonstrações de Deus, era o próprio Deus que estava ali. O próprio Senhor veio ao encontro do Gideão, meus irmãos, olha só. Então veio o anjo do Senhor, e eu quero te dizer a primeira verdade. O meu e o seu chamado, o meu e o seu propósito tem a ver primeiro com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus projetou. E tudo aquilo que Deus faz, Ele mesmo se compromete para que se cumpra. Gideão estava ali e foi o próprio Deus que veio até o encontro dele. É o próprio Deus que partiu em direção ao homem. Isso é desde lá do Éden. A palavra de Deus nos diz que toda viração do dia, o Senhor vinha falar com Adão e Eva. É sempre o Senhor partindo em nossa direção. A missão de Deus fala sobre o movimento de Deus, o movimento da Trindade, o movimento de Deus Pai, Filho e Espírito Santo em resgatar a sua criação, a coroa da criação que é a nossa existência, a nossa vida. Meus irmãos, o anjo do Senhor
foi até ele. O anjo do Senhor se direciona até ele, meus irmãos. E olha só, tudo parte dele, como eu já disse aqui. Mas, meus irmãos, prestem atenção. O que acontece aqui, no versículo 11 ainda, é muito claro em nos dizer que Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Meus irmãos, lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar, para quem não sabe, é o local onde se pisa nas uvas, onde se faz ali o suco da uva, para então se fazer o vinho e tudo mais. Gideão, ele estava no lugar errado. Ele não estava no local certo. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar não é o local apropriado de se fazer o que ele estava fazendo. Mas naquele momento, meus irmãos, de covardia, ele se esconde ali naquele local para garantir a semeadura, não só a comida para a sua vida, mas para o seu povo. Sabe por quê? Os midianitas, se você ler um pouquinho anterior, o capítulo 6, vai dizer que os midianitas, os amalequitas, eles vinham e tomavam toda a colheita do povo de Deus. Tudo aquilo que o povo de Deus plantava, tudo aquilo que o povo de Deus semeava, eles vinham e tomavam como gafanhotos. Então, diante dessa opressão que eles estavam vivendo, diante desse julgamento de Deus que eles estavam vivendo, Gideão se esconde. E para garantir ali o seu alimento, ele está lá, ó, malhando trigo no lagar, ele está ali garantindo. E com medo também, covardemente, não se pôs num lugar visível, porque sabia que a sua vida podia ser destruída. E, meus irmãos, eu quero dizer uma verdade para o nosso viver aqui nessa hora. Meus irmãos, quantas das vezes nós nos acovardamos diante das adversidades? Meus irmãos, mas eu quero te dizer algo. Gideão, mesmo ele estando acovardado com aquilo que os midianitas estavam fazendo, ele não parou. Ele não parou, e eu sei que nessa noite eu estou falando com filhos de Deus que decidiram não parar. Que decidiram não parar mesmo diante das afrontas de Satanás. Mesmo diante de tudo quanto o inferno tem feito para resistir à sua vida, ao seu propósito, lutando contra aquilo que Deus confiou à sua existência. Meus irmãos, Deus tem compromisso com aqueles que não param, com aqueles que decidiram não parar, aqueles que estão se movimentando e falando: olha, eu posso estar aqui andando e chorando, mas eu sei que sem dúvida eu voltarei com alegria, trazendo comigo os meus feixes, os meus molhos. O Salmo 126 vai nos dizer essa verdade: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Você pode estar chorando, meu irmão, mas não pare. Você pode estar sofrendo, mas não pare, porque Deus está vendo o seu movimento. Deus está vendo que você decidiu não parar mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, porque, meu irmão, nós não somos feitos daquilo que nós sentimos, mas daquilo que nós cremos. Deus é na nossa vida. O nosso Deus nos garante, meu irmão, minha irmã que aqui está, e aqueles que também estão nos assistindo online, entenda isso. Satanás faz de tudo para tentar nos paralisar, para tentar realmente nos amordaçar, mas está por terra o plano falido de Satanás contra a minha e a sua vida, meus irmãos. Gideão podia estar no lugar errado, mas ele decidiu não parar. Ele decidiu não se render. E o próprio anjo do Senhor veio ao encontro dele. O próprio Deus vem conversar com ele, meus irmãos. É interessante que aqui na sequência do versículo, olha só o versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Meus irmãos, nós estamos num homem que estava acovardado dentro de um lagar malhando trigo. Nós estamos diante aqui de uma situação de um homem que se acovardou, porém, olha aquilo que Deus diz a ele. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Meus irmãos, não importa aquilo que eu e você nos sentimos, o quanto que nós nos acovardamos, importa
aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Importa aquilo que o céu está dizendo ao nosso respeito. E a palavra de Deus lá em Jeremias, capítulo 29, dos versículos 11 ao 13, nos diz assim: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Nós somos insistentes às vezes de pensar contrário ao nosso propósito, de nos ver inferior diante daquilo que Deus tem nos posicionado, mas Deus não. Deus nos fala e aquilo que Deus declara é verdade sobre a nossa vida. Deus declara: homem valente, é assim que eu te vejo. É assim que eu te vejo, meus irmãos. E essa é a identidade que nós temos que nos apropriar daquilo que o céu diz ao nosso respeito. E olha aqui na sequência, meus irmãos: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Meus irmãos, quantas das vezes eu e você, diante daquilo que Deus tem nos falado, nós começamos a dar nossos migués, as nossas desculpas. Ah, Senhor, mas por que isso? Ah, mas Senhor, porque eu estou passando por isso? Porque eu estou passando por esse sofrimento? Ah, Deus, mas parece que o meu sofrimento é maior do que as demais pessoas. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma verdade. Perguntas, questionamentos, eles são lícitos, desde que, meus irmãos, não nos roube a convicção do caráter de Deus. Ele é fiel. Ele é fiel, independente da circunstância que eu e você estamos passando. A história de Jó vai nos falar sobre questionamentos. Meus irmãos, um dia eu fiz um estudo sobre quantas perguntas no meio do sofrimento de Jó, quantos questionamentos ele fez ao Senhor. Meus irmãos, passou de 140 perguntas. Por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o que tem? Por que não sei das quantas? E meus irmãos, sabe quantas das perguntas que Jó fez que o Senhor respondeu? Nenhuma. Deus não respondeu nenhuma. E quando Deus resolve responder a Jó, sabe o que Deus diz a Jó? Ei, Jó, aonde você estava quando eu criei o universo? Onde você estava? Onde eu coloquei limites aos mares? Eu disse: até aqui, daqui você não passa. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu sou Deus, eu sou soberano. Quem é você para questionar o meu agir? Meus irmãos, eu tenho uma professora no seminário que costumava sempre te dizer assim: limite-se à sua insignificância. Eu amava essa verdade. Quem somos nós, meus irmãos, para questionar o agir do Senhor? Quem somos eu e você para questionar? Porque Deus não fez o universo e entregou ele ao seu bel prazer, não. Deus continua no controle. Ele nunca perdeu o controle da nossa vida, da nossa existência. Ele é Deus fiel, aleluia. Meus irmãos, e olha só, ele começa aqui a dar os migués. Ele começa aqui a falar: ai, por que disso? Ai, eu não sei o que tem. Olha aqui na sequência, o que vai nos dizer: ai, Senhor, por que veio isso e tudo mais? Lá, lá, lá. Aí olha só, o 14, o Senhor falando com ele. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. Meus irmãos, a pergunta que ele fez, Deus não responde o que ele está perguntando. Deus não responde aquilo que ele está perguntando, mas sabe o que Deus disse para ele? Vai nessa tua força. E é interessante aqui nós observarmos que Deus não está dizendo: vai na força que eu te dei, vai na minha força. Deus está dizendo o quê? Vai nessa tua força. E meus irmãos, eu quero te lembrar uma verdade da palavra de Deus que está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, que vai nos dizer que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você está pensando que você está fraco? Eu quero te dizer: você é forte nesse momento. Porque não tem a ver com aquilo que eu e você podemos fazer, mas o poder de Deus se aperfeiçoando nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, nos dando poder para enfrentar, nos dando coragem e ousadia para cumprir aquilo que Deus tem nos confiado. Aleluia. Vai nessa tua força.
e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te mandei eu? A pergunta de Deus, meus irmãos, que tem ecoado para mim em sua vida essa noite: não te mandei eu? Vai nessa tua força, vai nessa tua força, em nome de Jesus, aleluia. E meus irmãos, aqui na sequência, no versículo 15, Gideão volta a dar outro migué com o Senhor. Ele volta a dar outra desculpa. E ele disse: ai, Senhor meu, com o que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Novamente, Gideão, na sua humanidade, assim como eu e você. Quem aqui, meus irmãos, quem nunca deu uma desculpa para Deus aí, levanta o pé e a mão para não ficar tão vergonhoso. Ah, é só eu? Meus irmãos, quantas das vezes nós damos desculpas, miguezinha, para não fazer aquilo que Deus tem nos chamado, aquilo que Deus tem nos confiado. E aqui, meus irmãos, novamente, ele tornou a dar um migué para o Senhor. Ai, Senhor, eu sou o menor. Quem aqui é o filho mais novo? Deixa eu ver da casa. Ah, os caçulinhos aí, os mimadinhos. Quemuel, João, vocês têm cara de filho mais novo. É a mesma cara que a minha, eu também sou. Senhor, eu sou o menor da minha casa. Só que não, né? Eu sou um estufadinho e tal. Mas assim, quantos migués, quantas desculpas nós damos, meus irmãos, para não fazer aquilo que Deus tem nos confiado. E novamente ele vem e diz: ah, Senhor, eu sou o menor. Ah, Deus, aqui da minha casa, meu Deus, olha só. E meus irmãos, o Senhor torna a respondê-lo. Olha só, no versículo 16: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Meus irmãos, não há desculpas que nós podemos dar ao Senhor. Não há desculpas que nós tentamos nos esquivar do propósito de Deus para a nossa vida, a qual o poder de Deus não seja uma resposta, a qual a existência de Deus não seja suficiente para nos habilitar a viver o propósito das nossas vidas, meus irmãos. E olha só aqui na sequência, né, quando ele resolve então, né, oferecer um sacrifício. E toda vez na Bíblia que um anjo aparece até a Ofania, você pode ver que o anjo ele aceita a oferta. Gideão aqui ele decide então ofertar ao Senhor, e aquele altar que é levantado ali, toda aquela situação o Senhor recebe, né? Tudo na sequência aqui, eu não vou falar versículo por versículo porque nós não teremos tempo suficiente para isso, meus irmãos, mas entenda algo, olha só. Aqui no versículo 21, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo na penha, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus. Meus irmãos, não tem como nós termos um encontro real com a presença de Deus e nós não termos a ciência da mazela da nossa existência. Nós não temos a ciência do nosso pecado, nós não temos clareza da nossa limitação. Todo chamamento de Deus, a palavra de Deus também vai nos dizer lá que no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto. Toda aparição que as pessoas contemplam a glória de Deus, contemplam o Senhor, elas veem o quanto inabilitadas, o quanto desapropriadas elas são para cumprir. Todo chamamento é cumprido aí, ele é precedido por um ai de mim que sou pecadora. Ai de mim que sou um homem de impuros lábios e habito num povo de lábios impuros. Se você, meus irmãos, assim como eu, está nessa condição de dizer: ai de mim, Senhor, ai de mim, eu quero dizer que você tem tudo aquilo que você precisa. Ai de mim, ai de nós. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em mim e em você é a esperança da glória. Nós podemos sim reconhecer a nossa limitação. Nós
podemos sim reconhecer, meus irmãos, e quando Deus decide nos chamar e contar com o nosso propósito, e Ele conta aqui com cada um da minha vida e cada um de vocês, meus irmãos, Ele sabe dos processos que nós precisaremos passar. Mas deixa eu te dizer, Deus está conosco. Deus está conosco. E isso é tudo que eu e você precisamos saber, meus irmãos, para saber que já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Meus irmãos, um homem covarde, Deus viu graça nele, ele não parou. Nós vemos a vida de Davi também, estava lá pastoreando as ovelhas, esquecido, o menor de sua casa. Meus irmãos, se você se vê nessa condição, glória a Deus. Mas deixa eu te dizer, o Senhor está te convidando nessa noite a se olhar com o olhar que Ele tem sobre a sua vida. O olhar que Ele tem sobre o seu propósito. Deus te vê como um filho, uma filha amada. E Ele conta com a minha e a sua vida, meus irmãos, para nós darmos continuidade àquilo que Ele iniciou. A sequência desse texto aqui, meus irmãos, olha só. O versículo 23... Eu vou voltar no 22. Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Versículo 23. Pois o Senhor lhe disse: paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Meus irmãos, o medo é uma ferramenta intrínseca de todo ser humano. Todos nós temos medo. É o medo, meus irmãos, que me faz eu chegar aqui e não saltar, que eu sei que se eu pular aqui, no mínimo o joelho vai dar uma estralada. Já vamos ter que orar por milagre e cura, aleluia. Mas é o medo é uma ferramenta de bloqueio, é uma ferramenta de proteção. Mas, meu irmão, quando o medo, ele está desalinhado, ele não está alinhado àquilo que o Espírito de Deus tem nos falado, nos comunicado. Muitas das vezes ele serve como um bloqueador para tentar paralisar a minha e a sua vida. Ah, não vai você não. Tem outra pessoa melhor. Tem fulano que fala melhor que você. Olha lá, aquela pessoa é isso e aquilo. E aqueles pensamentos de inferioridade que tomam a nossa mente muitas das vezes, meus irmãos. Mas olha só aquilo que nós devemos lembrar. Assim como o Senhor viu a Gideão e disse que ele era um homem valente, o mesmo Deus aqui está dizendo para ele: paz seja contigo. Meus irmãos, a paz, ela é trivial. Eu estava conversando essa semana com o pastor Denis, quanto que a paz ela é trivial, né, pastor? Para o cristão. Meus irmãos, a paz é o que nos faz repousar e descansar em segurança, por mais que nós estamos em uma guerra. Pode estar uma guerra acontecendo ao nosso redor, mas a paz é aquela segurança, é o amor que repousa, que nós podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro e saber: o Senhor é meu rochedo, meu baluarte, Deus é na minha vida, eu posso descansar, porque eu sei que o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Deus está declarando aqui para ele: o Senhor te dê paz, paz seja contigo. Não temas, não temas, não temas, não tenha medo daquilo que Deus tem confiado à sua existência. Meus irmãos, para todo covarde, eu não sei você, mas eu me identifico aqui com a história. Não temas, não morrerás. Meus irmãos, diante desse tempo que nós passamos de Covid e tudo mais, quantos de nós ficamos presos na nossa casa com medo de morrer? Não me olha com essa cara não, que eu sei que teve mais gente, não fui só eu. Meus irmãos, o medo às vezes nos toma. Ah, não, eu não vou cumprimentar ninguém. Ah, eu não vou visitar ninguém. Ah, eu não vou viajar. Ah, eu não vou cumprir aquela agenda. Meus irmãos, tudo que eu e você precisamos é de uma palavra de Deus. E uma palavra de Deus trouxe à existência todas as coisas. Tudo aquilo que nós vemos foi a palavra de Deus que criou. E se eu e você estamos aqui, existe uma palavra de Deus que foi liberada sobre o nosso propósito. Existe uma palavra de Deus liberada sobre a nossa vida. Sabe por quê? O Salmo 139 vai nos dizer que o Senhor nos viu quando nós ainda éramos informes. O Senhor te viu, o Senhor me viu. Existia um propósito econômico
está comigo e com você, meus irmãos, entenda isso. O Senhor, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Meus irmãos, Paulo em sua caminhada, ele chega a um ponto de dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos, para nós que confiamos no Senhor, a morte, ela é um passaporte para nós continuarmos a contemplar o Senhor face a face. Meus irmãos, quando Deus chama a minha e a sua vida, tenha a convicção que o nosso nome já está escrito no livro da vida. E Deus não é um Deus que escreve o nosso nome e vai com uma borracha. Ai, me arrependi, vou apagar o nome dele. Ai, a Lili é muito brincalhona, vou apagar o nome dela do livro da vida. Falou bobeira demais já na vida. Não é assim. Deus, Ele é bom. Em todo o tempo Ele é bom. Meu irmão, entenda algo e com relação à vida de Gideão. Ele edifica ali um altar. E ele chama aquele lugar de o Senhor é paz. Meus irmãos, paz, Jeová Shalom. Os nomes redentivos de Deus revelam o caráter dele. Revela quem ele é. Eu e você precisamos de cura. Jeová Rafá. Ele é o Senhor que cura. Se eu e você precisamos de provisão, o que você está precisando? Jeová Jireh. Ele é a provisão. Quando Gideão edifica esse altar, ele diz: o Senhor é paz. Meus irmãos, ele estava perturbado com aquela situação. Os nossos inconformismos têm a ver com a resposta que nós daremos ao mundo, à sociedade. O que você está inconformado? Gideão estava inconformado, acovardado sim, mas inconformado. Deus colocou o inconformismo que está no seu coração com relação ao, eu não sei, é as drogas, é a falta de alimentação, é a falta de amor. Eu não sei qual o inconformismo que você tem, meu irmão, minha irmã. Mas o inconformismo tem a ver com uma resposta que nós podemos dar. Eu conheço muitas pessoas que têm um senso de justiça muito grande. Por que será que você fica se questionando, se perguntando e falando tantas coisas? Você é uma resposta à justiça de Deus na terra. Entenda isso, os nossos inconformismos têm a ver com o nosso propósito, aquilo que Deus nos confiou para corresponder aqui na terra, meus irmãos. Eu gostaria de chamar a banda para vir aqui, por gentileza, para fingir que está acabando. Sobe a banda. Para fingir que está terminando. Meus irmãos, o Senhor é a paz. Jeová Shalom. Paz. Eu não sei, meus irmãos, qual o turbilhão da vida que você está vivendo nesse momento. Eu não sei o que você tem passado ou o que você já passou para chegar até aqui. Mas tenha convicção que o Deus da paz, Jeová Shalom, Ele está aqui nessa noite para te dar paz, para que você saiba que aquilo que Ele falou sobre a tua vida vai se cumprir. Aquilo que Deus fala a nosso respeito é a verdade, meus irmãos. E entenda, com relação ao posicionamento, ao tema dessa mensagem, há um posicionamento para viver o propósito. Gideão, ele estava assim no lugar errado. Mas eu quero dizer que você está no lugar certo nessa noite. Você está no lugar certo. Quem está nos assistindo pela internet, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. E tudo que Deus precisa é da sua disponibilidade para corresponder ao propósito. Deus não procura pessoas prontas. Deus procura pessoas disponíveis. E se você pode se dispor, Deus conta com você nessa noite. Deus conta comigo e a sua vida, meus irmãos, porque o lagar não é o lugar para nós malharmos trigo, não. Não é o Deus que a figura do vinho na Bíblia, do suco de uva, o vinho, ele representa alegria. No meio dessa provação que você está passando, Deus está trazendo alegria. A alegria é um fruto do Espírito. E para todos aqueles que nasceram de novo, nasceram de Deus, a nossa alegria não é medida pelas circunstâncias. A nossa alegria não é medida por aquilo, pela nossa conta bancária, aquilo que nós temos na conta, não. Mas é a convicção de saber que Deus está no controle da nossa vida.
de que Deus verdadeiramente Ele é fiel, que aquilo que Ele prometeu, as palavras de Deus, meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. Não, meus irmãos, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Deus falou, Ele está cumprindo. Tudo aquilo que Deus disse, meus irmãos, existe um chamado que ecoa a eternidade. O Senhor, Ele já cumpriu a sua missão. E Deus conta com a minha e a sua vida para correspondermos. Olha ao nosso redor, meus irmãos, é notório perceber os sinais da vinda de Cristo se cumprindo. Mas o Senhor nos disse que Ele não viria até que o Evangelho fosse pregado a toda criatura. Meus irmãos, existe um chamamento ecoando a eternidade. Esse chamamento, Deus conta comigo e com você. Lá em Marcos, no capítulo 16, o versículo 15, o Senhor disse assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Meus irmãos, o chamamento de anunciar o Evangelho não é a grande sugestão, é a grande comissão. O Senhor nos comissionou a pregar boas novas de salvação. E boa nova, meu irmão, é uma pessoa. Sabe Jesus? Se você ama, meus irmãos, a nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. Se nós estamos cheios de Cristo, não tem como nós não compartilharmos dele. E se Cristo não for suficiente para sentar no trono do nosso coração, qualquer coisa pode tomar nossa boca. Pode ser a série, a novela da atualidade, o seu time de futebol. E talvez nesse momento você tenha se olhado e dito assim: Senhor, ai de mim. Eu não tenho talvez chamado tanto assim, Pai, ao ponto da minha boca estar tomada, o meu coração está tomado do Senhor e da Tua presença. Mas Deus está aqui nessa noite. E o Senhor deseja nesse processo se revelar a você de uma maneira pessoal. Até uma certa idade, o Deus que eu servia era o Deus dos meus pais. Era o Deus que eu ia ali na igreja com eles me levavam todos os domingos. Para você, pai, que está trazendo seu filho aqui, nunca é em vão você criar o teu filho no caminho do Senhor. Mas num belo dia, eu me encontrei com o Senhor face a face. E mais do que aquilo que eu pensava a meu respeito, eu passei a ouvir e crer naquilo que Ele diz ao meu respeito. E eu só estou aqui, meus irmãos, nessa noite para te dizer que aquilo que Ele diz é verdade. Eu sou prova viva disso. Eu estou aqui porque um dia eu acreditei naquilo que o céu confiou à minha existência. Ao propósito que Deus confiou à minha existência. Se você tem entendido e quer se posicionar, talvez você não sabe como, mas eu gostaria que você se colocasse de pé nessa hora que nós vamos orar. Se você que entendeu essa mensagem, Deus falou com você, se levante como se dissesse um posicionamento de Deus. Ai de mim, mas eis-me aqui. Ai de mim, Senhor, mas eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, apesar de mim. Usa-me, Deus, para a Tua glória. Usa-me, Deus, para que as nações da terra Te conheçam e creiam que o Senhor é um Deus fiel e verdadeiro. Meus irmãos, nós sabemos que Gideão, ele pediu alguns sinais ao Senhor na sequência da história, para saber se Deus verdadeiramente era com ele. Mas, meus irmãos, deixa eu te dizer, se você talvez tenha pedido um sinal, não esses sinais que gente apaixonada pede, sabe? Ai, se for de Deus para minha vida, Ele vai me piscar hoje à noite, falar boa noite. Umas coisas meio óbvias, entendeu? Mas assim, não é errado pedir sinal ao Senhor. Não é errado, mas entenda que Gideão, quando ele pede alguns sinais a Deus, ele estava numa antiga aliança. A
a qual o Espírito Santo ainda não habitava dentro do homem. Mas o Senhor nos fez uma promessa, que era necessário ele subir ao céu para que o selo da promessa viesse, que é o Espírito Santo. Meus irmãos, quando eu e você levantamos as nossas mãos e aceitamos a Cristo, a vida, a Zoe de Deus passou a habitar dentro de mim e de você. Nós não precisamos de um sinal externo. Nós não precisamos mais de sentir um arrepio ou não. Nós temos a convicção: Deus está dentro de mim. Deus habita dentro de mim. Deus não escolheu habitar em templos construídos por mãos humanas, mas Ele escolheu habitar dentro de nós. E não há lugar mais perto do que dentro. Deus habita dentro de mim e de você. Gideão, ele pediu sinais a Deus, e Deus cumpriu os sinais. Mas deixa eu te lembrar aquilo que a palavra de Deus em Romanos vai nos dizer, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. O que você está esperando para enviar aquela mensagem no WhatsApp, para pedir perdão para alguém? O que você está esperando para ligar para aquele seu familiar que você fala é aquele perturbado, para dizer do amor de Cristo para ele? O que você está esperando para lá no seu trabalho você ser um instrumento do amor de Deus? Meus irmãos, a minha e a sua vida vai ser a Bíblia que muitas pessoas estão lendo. E será que as pessoas ao nosso redor podem contemplar o Jeová Shalom, um Deus de paz, um Deus de paz, um Deus de amor? Deus conta com a minha e a sua vida. Meus irmãos, só para recapitular, Gideão estava ali naquele lagar malhando trigo. Ele não estava no local certo, meus irmãos. Mas entenda algo: Deus queria ele na frente da batalha. Quando eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor, nós nos alistamos ao exército de Cristo. E Deus nos quer à frente da batalha. Mas eu quero te lembrar, em Cristo, eu e você já somos mais do que vencedores. A palavra de Deus lá em Romanos 8, dos versículos 37 ao 39, vai nos dizer essa verdade, que eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Meus irmãos, essa palavra, esse verbo no grego, diz respeito, mais que vencedores no grego é upérnicos. Essa palavra, sabe o que significa? Ela diz respeito a um soldado que está em batalha e nunca conheceu derrota. Nunca conheceu derrota. Meus irmãos, o mérito de nós sermos vencedores não é o quanto eu e você podemos vencer uma batalha, mas a batalha que Cristo venceu ali na cruz do Calvário. A vitória que Ele aplacou ali na cruz do Calvário, meus irmãos. Eu e você já somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Adore essa canção ao Senhor, entoie louvores ao Deus da sua vida. Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia, Em tua casa, aleluia. Você é um filho, uma filha amada do Senhor. Deus conta com a sua vida, Deus conta com a minha vida, aleluia. de Deus, Sim, eu sou escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. tu és por mim. Até o fim, eu sou quem dizes Você que eu declara sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou.
sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Meus irmãos, feche os teus olhos nessa hora. Pai, nós queremos continuar a adorar o Senhor, que é o Deus da nossa vida. Satanás, você perdeu. Toda mentira que você já disse ao nosso respeito caiu por terra nessa noite. Nós somos filhos amados por Deus, escolhidos por Deus. E o Senhor tem nos posicionado nessa hora a corresponder ao exército de Cristo. Pai, nós nos levantamos nessa noite como um filho de quem entende, um filho que verdadeiramente corresponderá ao amor de Deus aqui na terra, anunciando o Evangelho, as boas novas de salvação a toda criatura, Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos. Aleluia. Sim, eu sou, aleluia, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, você é o escolhido de Deus. Aleluia. Dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia. Feche os seus olhos, meus irmãos, por gentileza, ponha sua mão no seu coração. E eu gostaria que você repetisse uma oração com a minha vida nessa hora. Repita essa oração, por gentileza. Senhor Jesus, eu reconheço o meu pecado e eu reconheço que eu preciso de um Salvador. Pai, em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. O Senhor tem permissão para entrar na minha vida, para entrar na minha casa e mudar a minha história. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, se você que está aqui fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria de te conhecer. Se pela primeira vez na sua vida você faz essa oração, reconhecendo a Cristo como seu Senhor e Salvador, eu gostaria de te conhecer. Levante a sua mão sem constrangimento nenhum. Existe alguém que fez essa oração pela primeira vez e gostaria de nessa noite dar um passo para fazer a habitação do Senhor na sua casa? Talvez nessa hora a sua perna pese 1 tonelada e a sua mão também. Ai, será que é comigo? Mas o seu coração está batendo acelerado. O seu coração bate acelerado. É o Senhor te chamando. É o Senhor dizendo que Ele conta com você. Existe alguém sem constrangimento nenhum? Levante a sua mão. Levante a sua mão que nós queremos orar. Existe alguém? Existe alguém com a mão levantada ao seu lado? Você pode direcionar essa pessoa aqui à frente. Existe alguém? Aleluia. Não tem? Todos já são a habitação do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Meus irmãos, saia daqui com a convicção de que Deus conta com você. E mais do que nunca, esse Deus de amor nos constrangeu nessa noite, para que nós não esquecêssemos que Ele conta com a nossa vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor pela nossa vida e tudo aquilo que o Senhor tem feito, aleluia. Aleluia. Quem Deus livre está, livre enfim serás.
Deus, a graça e a misericórdia do Senhor nos acompanhe, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. E nós continuaremos a habitar na casa do Senhor por longos dias. Vai em nome de Jesus na paz. Que o Senhor siga te abençoando. Abraça o irmão que está do seu lado na alegria da salvação, na alegria de saber que o seu nome está escrito no livro da vida, que o Senhor conta com o seu propósito, que o Senhor conta com a nossa vida. Aleluia! Escolhi